Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Inter e nesse vídeo eu te trazer as principais informações do Roger na entrevista coletiva. Vídeo esse que é para CMPC, a gigante da celulose que tá te convidando para viver o gauchão. Sim, eles são patrocinadores oficiais do Campeonato Gaúcho e querem te convidar para viver o gauchão, viver o natural. Quer conhecer um pouco mais da CMPC? O Instagram tá aqui na descrição ou no primeiro comentário, vai lá. Gente, o Roger acha que na média fizeram um bom jogo contra a equipe do Caxias. Não foi um espetáculo, mas um jogo suficiente para validar o 2-0 e na sua opinião foi justo. Aquela velha máxima, não está resolvido, tem o jogo em casa e tudo mais. Sobre os lesionados, que é uma pergunta que está todo mundo sempre fazendo, ele diz que não há como dar prognóstico, não há como saber porque, lesão e tudo mais, mas ele deixou escapar que o Alan Patrick está tendo uma boa evolução e que os jogadores com lesão muscular são mais delicados. É uma situação corrente já de alguém dizendo, olha, o Alan Patrick é tornozelo, provavelmente o Alan Patrick tem uma chance um pouco melhor. Quem tá com lesão muscular aí, aquela história, rompeu, é mais difícil e tudo mais. Mas toda hora essa situação também muda, às vezes a gente acha que é o Wesley que tá mais perto, às vezes o Alan Patrick, o Inter aproveita também para fazer um mistério desta situação. O ponto alto da entrevista seguramente foi sobre reforços, e a partir de agora, basicamente, tudo que eu falar vai ser sobre reforços. O Roger disse que por ele tinha 40 jogadores no elenco, mas ele sabe que não é assim. Comemorou que nesse jogo o Inter tinha 8 jogadores das categorias de base, seja no time titular ou fora, no banco de reservas. Acha que isso é fenomenal, tinham jogadores do Sub-20, campeões do Sub-20 com o Brasil à sua disposição, e isso obviamente é importante, mas que o Inter precisa se reforçar com jogadores de uma característica muito específica. O substituto do Thiago Maia e o zagueiro. O zagueiro canhoto ou para jogar ao lado do Vitão também está sendo colocado nesta conta do Roger Machado aí. Ele até lembrou, olha, tem só mais uma semana de janela aberta. Janela para o exterior. Depois, na metade de março até metade de abril, tem aquela janela para jogadores que jogaram estadual. Tu pode tentar pegar atletas aqui no Brasil. É a janela que a CBF fez internamente por conta do estadual. Mas o Roger falou, olha, eles vão se reforçar. Ainda não tem como dizer para o torcedor, para a imprensa, para todo mundo quais serão os reforços, mas o Inter vai se reforçar. Por ele teria isso definido já a partir de agora, mas que o mercado está muito agitado, está muito complexo nesse momento e por isso não há como o Internacional ter anunciado nenhum dos nomes. Tem um momento que um repórter pergunta para ele sobre, olha Roger, por que tu colocou o Ramon uma hora na ponta, depois até trocou, o Ramon veio para trás e o Bernabé foi mais avançado. Ele falou, olha, eu gostaria de ter colocado um ponta, para mim é muito mais interessante, eu tinha que travar aquele lado esquerdo do Caxias, então era mais interessante colocar um ponta por ali. Só que não tinha pontas mais à disposição no banco de reservas. Então isso é um recado do Roger, como quem diz assim, olha só, tem que trazer jogadores, eu preciso de mais opções, eu preciso de mais situações, embora o Inter não necessariamente está contratando um ponta. Porque o Roger falou em zagueiro, para essa necessidade aí do lado do Vitão e tal, precisa de mais um jogador, o substituto do Thiago Maia e na lateral direita. Tem certo momento que ele até elogia, condicionado por um repórter que falou, o Aguirre teve evolução. Eu não vi essa evolução toda, embora ele tenha participado do gol, mas eu não tô aqui para comentar, tô aqui só para falar o que aconteceu. O repórter perguntou pro Roger, o Roger disse, não, tá tendo evolução, mas tem que ter paciência com ele, o Aguirre é um jogador diferente do Bernabé, o Bernabé chegou e 3 dias depois já estava jogando e já estava bem fisicamente. O Aguirre está melhorando fisicamente. Tem até uma notícia aí que talvez o Aguirre possa não ter estado fisicamente bem na reapresentação. Mas ele disse, nem todo mundo o Bernabé que chega em 3 dias está jogando. Só que o Inter está procurando lateral direito. O Roger confirma a informação de que o Inter está no mercado atrás de lateral direito. É uma procura silenciosa, segundo ele, porque se vaza o nome, o valor inflaciona e o Inter não tem como bancar grandes valores e tudo mais, e aí perderia a oportunidade. Então na entrevista dele, os recados foram claros. Por ele tem mais reforços, ele não está colocando ponta porque ele não tem à disposição, quer um lateral direito para a vaga do Aguirre, quer um zagueiro para jogar ao lado do Vitão, embora eu não tenha falado isso, todo mundo sabe que é essa a prioridade, e também um meio-campista, um segundo homem, Thiago Maia. A gente já tinha tratado isso aqui no canal, tá? Você vai dizer, mas é repetitivo. É que agora o Roger está confirmando, e quando o treinador vai para a entrevista e confirma todas essas questões, obviamente é interessante. Tanto que a última frase dele olha, não posso detalhar mais, mas podem ter certeza que o Inter vai ter um time forte para a temporada. E isso é até para a direção, como quem diz assim,
ele tá jogando a granada sem pino pro outro lado, pro lado da direção, porque tem que contratar. Enfim, o que tu acha dessa história toda que eu te resumi do que disse o técnico Roger Machado? Que também falou sobre grama sintética. Ele, enfim, um bônus aqui, porque ficou completamente fora de contexto a pergunta, nem sei quem fez, mas tipo, o Roger tá falando de outras coisas, o cara apertou sobre grama sintética. Enfim, acontece, né? E ele falou, olha, jogar em gramado sintético é um outro esporte, é um outro tipo de terreno, os jogadores fizeram bem em se manifestar, alguns jogadores do Inter, tipo o Alan Patrick, se manifestaram. Ele disse, olha, ao longo de 15, 20 anos, se começar a jogar toda hora na grama sintética, treinar e jogar na grama sintética, vai ter uma situação, um desgaste articular. E que os jogadores precisam ser, no mínimo, consultados sobre isso e ninguém nunca consulta os jogadores. Então, na sua visão, fizeram bem em se manifestar, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.